Tá, irmãos. Queridos, hoje é o primeiro domingo do mês, por isso é o domingo da exposição de Gênesis. E, em razão da logística e da dinâmica, eu julguei que seria melhor expor Gênesis agora pela manhã e o tópico da nossa outra série pela noite. Seguiremos de onde nós paramos, irmão. Gênesis 35, do verso 13 ao verso 15, irmãos. Gênesis 35, do verso 13 ao verso 15. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então, Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor, mais uma vez. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que veio a nós de forma salvadora e que continua vindo a nós, Senhor, para a nossa santificação. O nosso Cristo orou que o Senhor, nosso Deus, nos santificasse pela verdade. E a tua palavra é a verdade, Senhor. Nós nos achegamos, Senhor, todo domingo aqui, neste local que foi separado, Senhor, para a nossa congregação, porque nós cremos, Senhor, que só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Nós nos achegamos com fé, Senhor, porque cremos que ela possui um poder transformador, poder que nós não temos, Senhor, em nós mesmos. Nós nos achegamos aqui, Senhor, porque cremos que as Escrituras são a palavra do Deus vivo e verdadeiro. Por isso, Senhor, nos abençoa agora nessa ocasião do teu culto, em que nós vamos ouvi-la sendo pregada a nós, Senhor. Ela é poderosa, Senhor, então age poderosamente em nós. Ela é santa, Senhor, então nos santifica. Ó Senhor, ela é límpida, então limpa-nos do nosso pecado, Senhor. Que o Senhor nos encoraja, que o Senhor nos repreenda, que o Senhor nos console, faze a tua vontade em nós, Senhor. Nós oramos pedindo a tua bênção, mais uma vez, para essa ocasião, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós chegamos ao capítulo 35 de Gênesis, em que o qual nos descreve, nos relata o momento em que Jacó ele volta para Canaã, e depois de um tempo que ele voltou para Canaã, ele lida com a situação em que os seus filhos, Simeão e Levi, de forma carnal, matam e cometem um genocídio de toda uma cidade por causa de vingança, em razão da sua irmã Diná ter sido violentada pelo príncipe dessa cidade. Então Deus manda, irmãos, Jacó, no capítulo 35, assim começa o capítulo, Deus manda Jacó voltar para Betel, e note que aqui é feita referência ao nome, que é dito aqui no final dessa narrativa, que foi o local onde Deus já havia se manifestado a Jacó e falado com ele, quando Jacó fugia de Esaú. Então Jacó saía fugindo aflito de uma situação com Esaú, que lhe ameaçou de morte, para as terras da casa do seu tio Labão. E então ele voltou para Canaã, e agora Deus manda especificamente que Jacó fosse para Betel, mais ao centro, ali na região de Canaã, irmãos. Ali Jacó prepara os seus familiares, ali Jacó santifica-os, porque ele sabe que eles iriam se encontrar com o Senhor de forma especial, e eles vão para aquele local. E lá o Senhor se manifesta a Jacó de forma extraordinária, como era próprio a maneira da antiga aliança. Deus se manifesta em uma aparição, em uma visão a Jacó e fala com ele. Nessa fala, nós já consideramos o conteúdo dela, o Senhor muda o nome de Jacó para Israel e o Senhor reafirma as promessas que ele havia feito a Jacó. Quando, irmãos, esse diálogo ou essa fala de Deus para com Jacó, ela se encerra, o texto, então, nos apresenta o que nós acabamos de ler. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara.
Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Irmãos, duas verdades são ditas aqui, são enfatizadas no desfecho dessa narrativa. A primeira é a ênfase de que Deus falara com Jacó. Se você notou bem, isso é repetido 3 vezes em 3 versículos. Deus falara com ele, onde Deus falara com ele, onde Deus lhe falara. Em 3 versículos, enfaticamente, no desfecho da narrativa, é dito que Deus falou com Jacó. Então, a gente aprende aqui, o Senhor quer que a gente preste atenção nisso aqui. Deus falou com Jacó. A segunda verdade aqui, irmãos, é a maneira como Jacó reagiu àquilo. Como Jacó tratou o lugar onde Deus falou com ele. Então, essas são as 2 verdades principais nesse texto aqui, irmãos. De forma que nós aprendemos o seguinte, queridos. Nós devemos ter grande apreço. Nós devemos ter grande apreço pelas ocasiões nas quais Deus fala conosco e tratá-las como memorial. Deus, irmãos, nós devemos ter grande apreço pelas ocasiões nas quais Deus fala conosco e tratá-las como memorial. Como memorial. Essa não é, irmãos, a primeira vez que Deus fala com Jacó em Betel, como eu descrevi aqui no resumo. Essa é a segunda vez. É a segunda vez que Deus vem a Jacó falando em Betel. A primeira, conforme foi dito, irmãos, foi quando Jacó estava fugindo de Esaú. Esta é a segunda, quando ele já estava retornando ou retornara para Canaã. E como era próprio, irmãos, desse momento da revelação, Deus falara por meios extraordinários, o que já não ocorre mais. E eu preciso deixar claro isso aqui, irmãos. Ele falou com Jacó por um meio extraordinário. O meio extraordinário não ocorre mais. Mas que Deus fala, ele continua falando. Ele continua falando conosco, irmãos, de uma forma espiritual, pela sua palavra. Ordinariamente, irmãos, ele fazia em um lugar. Agora, não mais precisamente em um lugar. Ele faz em uma ocasião, na atual Betel. Betel em hebraico, irmão, significa a casa de Deus, a santa assembleia, o culto. Ele falou com Jacó de forma extraordinária em Betel. Deus continua falando conosco de forma ordinária, pela sua palavra que foi escriturada. Aquela palavra que foi falada a Jacó, agora ela nos é dada pela escritura sagrada. Ele falou com Jacó em Betel, casa de Deus. Ele continua falando conosco hoje, naquilo que, sob a nova aliança, é chamada de casa de Deus, que é a congregação do povo do Senhor, o culto público. O que nós aprendemos, irmãos, de tudo isso nesse texto? A primeira coisa que nós aprendemos, irmãos, a primeira verdade ou princípio para nós, é que Deus fala com o seu povo. E mais precisamente, irmãos, ele vem a nós pela sua palavra. Essa é uma constatação óbvia no texto, irmãos, porque, como eu falei, o texto reiteradamente está dizendo que Deus fala, Deus fala, Deus fala. Mas essa constatação óbvia, irmãos, tem de ser feita, irmãos, para nós. Deus falou com Jacó por um meio extraordinário, próprio do período em que os homens não tinham as escrituras. Todavia, irmãos, Deus continua falando com o seu povo pelo meio ordinário da palavra, através do Espírito, irmãos. Através do Espírito, falando com a igreja. Deus fala com o seu povo, nesses termos que nós acabamos de escrever. Portanto, irmãos, percebamos aqui a importância da palavra escrita do Senhor para nós, o seu povo. Ela não é um detalhe, irmãos, na nossa caminhada com o Senhor. Ela é indispensável. Ela é indispensável. E se Deus fala conosco através da pregação da palavra no culto público, o que nós vamos focar em instantes, nós devemos considerar que o culto público também não é opcional para o povo do Senhor. Que encharcar o culto da palavra do Senhor não é um mero radicalismo, neopuritanismo.
É fundamental para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos oriente. Não só isso nos é ensinado pela Escritura Sagrada, irmãos, mas a experiência cristã nos atesta exatamente isso. O povo de Deus no mundo afora, essa igreja local. Quantas vezes eu recebi dos irmãos o testemunho de o quanto Deus falou com vocês em um texto que foi exposto, em um ponto daquela pregação, às vezes até mesmo no momento da revelação da vontade do Senhor, às vezes num salmo que é cantado, às vezes na declaração do perdão por um texto que ele traz refrigério à alma. Quantas vezes, irmãos, Deus fala com o seu povo, e nós devemos ter essa convicção, irmãos, que quando nós nos reunimos em torno da palavra do Senhor, não está sendo feito aqui um mero discurso religioso. Mas se a palavra do Senhor é exposta com fidelidade, é a voz de Deus que está ressoando para nós, irmãos. Não à toa, na igreja reformada, a pregação foi chamada de, na expressão latina, Vox Dei, a voz de Deus para o seu povo. E aí você percebe, por exemplo, em contraste, em apologética, isso precisa ser dito, o desprezo que Roma, irmãos, tem para com a palavra, procurando diminuir a Escritura Sagrada e colocando a ênfase no Papa e na igreja como meio pelo qual Deus fala com o seu povo, não pela palavra. Você encontra facilmente na internet um vídeo de um padre suposto padre apologeta contra o protestantismo, e que diz que os crentes são idólatras da Bíblia, que eles não, os romanistas, eles não adoram a Bíblia, eles adoram a Cristo, e o relacionamento com eles é com Cristo, enquanto o dos protestantes é com a Bíblia. Isso é uma falácia odiosa, queridos. Porque o Deus com o qual nós nos relacionamos se revelou pela Escritura Sagrada. O que nós queremos conhecer acerca dele, para que a nossa alma se envolva com ele, é pela Escritura. Cristo nos é revelado pela Escritura. Deus fala conosco pela sua palavra. Tem até uma piada na internet que fala assim: você quer ouvir Deus falar com você? Leia a Bíblia em voz alta e você vai ouvir Deus falar com você. Mas também, irmão, não se condena aqui só os romanistas nesse ponto, e que Deus fala conosco pela sua palavra. Também são dignos de condenação, irmãos, de reprovação, os carismáticos. Os que insistem em diminuir, mais uma vez, a ênfase que nós devemos ter na palavra de Deus. E vem falar sobre experiências e revelações pelas quais Deus fala com ele. Mas Deus estabeleceu, irmãos, a sua palavra como meio pelo qual ele vai falar conosco. E note que eu não estou dizendo aqui, queridos, que Deus não nos ensine por meio da reflexão ou do autoexame, por meio da meditação, que tem como objeto a palavra de Deus aplicada à nossa vida. Sempre volta para a palavra, irmãos. Nunca pode ser independente da Escritura Sagrada. Como é que nós sabemos que Deus falou conosco? Não é se você ouviu uma voz. Porque se você ouvir uma voz, pode ser muito bem um demônio. Não é se você sentiu dentro do seu coração. Porque a Escritura claramente diz que o coração é enganoso. Mas é se você foi convencido pela Escritura Sagrada e o Espírito conduziu os seus afetos, a sua alma a se curvar à palavra. Aí você pode ter certeza que Deus falou com você. Assim como Deus veio a Jacó por sua palavra em visão, Deus veio a nós por aquele que é a palavra encarnada, Cristo. Ele vem a nós por aquela que é a sua palavra escrita. Então, meus irmãos, nós devemos nos apegar à Escritura como o nosso bem mais precioso nessa caminhada. Nosso bem mais precioso nessa caminhada. Mas aqui ainda aprendemos, irmão, nesse primeiro ponto de instrução, nós aprendemos, queridos, que na primeira ocasião, lá atrás, quando Deus se encontrou com Jacó, a palavra de Deus veio para afirmar a Jacó o que ele deveria fazer, e o que ele deveria crer, o que ele deveria saber. Você lembra disso? Quando Jacó fugia de Esaú, ele pega um imaturo e leva ao cubo, era Jacó. Ignorante das coisas de Deus, membro da família do pacto, mas agindo como ímpio.
enganando seu pai, chantageando seu irmão. Um ímpio. Ele era o herdeiro do pacto. Mas ele era ignorante sobre o pacto que Deus havia feito. Então, Deus ali naquela primeira ocasião, vem a Jacó para instruí-lo. Essa é a minha aliança com você. Você vai ver coisas maravilhosas que eu vou fazer. Ele veio ali, irmãos, para instruir. Mas nessa segunda vez, irmãos, ele vem aqui para confirmar e fortalecer a fé de Jacó, para que ele persevere. Já havia passado aqui, irmãos, pelo menos 30 anos desde aquele primeiro momento. Jacó já tinha plena certeza. Inúmeras outras vezes Deus veio a Jacó instruindo ainda mais, esclarecendo ainda mais. Quando nós olhamos o conteúdo do que foi dito aqui anteriormente, nada é novo. Você percebe isso? Nada é novo. Do verso 9 ao verso 12, tudo o que Deus diz a Jacó já havia sido dito antes. Ele não falou nada novo, nenhuma informação nova em relação ao que Jacó já sabia. Mas ele fortaleceu a sua fé nas promessas. Ele fortaleceu a sua fé nas promessas. O que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Às vezes, queridos, Deus não nos virá com novidade de informações, mas Ele aplicará profundamente, ou mais profundamente, aquelas verdades que já são sabidas, para fortalecer a nossa fé com o que já nos foi dado. Paulo fala na epístola a Timóteo sobre as mulherinhas, ele fala assim, as mulherzinhas, no diminutivo, para se referir àquelas que amam as historietas e as novidades, para estar fofoca. E então, muitas vezes, irmãos, nós lidamos com a pregação da palavra quase como que uma fofoca. Que novidade mais eu vou ter hoje? E daqui a pouco a gente se encontra num marasmo, num desprezo pela pregação da palavra, porque, vou lá ouvir o que eu já sei. Meu querido, isso é um raciocínio profundamente imaturo. Mesmo que você saiba, eu e você precisamos ser lembrados. Se tem um mandamento que se repete na Escritura Sagrada o tempo todo, como nós vamos ver hoje na ceia, é lembrem-se. Sabe por que o Senhor enfatiza o lembre-se? Porque eu e você somos tentados a esquecer o tempo todo. Por que o Senhor colocou semanalmente o seu dia do Senhor, os 2 cultos, para nós ouvirmos a sua pregação? Para a nossa fé ser avivada, ser fortalecida, para que nós possamos perseverar. Não é só para dar novidade, não, querido. Sim, vem muita coisa nova. Dependendo do nível da sua caminhada, da sua maturidade no conhecimento da palavra, você vai crescer também doutrinariamente. Mas uma coisa é certa, Ele vai nos encorajar. Lá atrás ele veio para Jacó lhe dando uma novidade. Aqui ele veio para fortalecer a sua fé. Conta-se a história que Spurgeon recebeu uma crítica de um membro da sua igreja depois de uma pregação e falou assim: pastor, o senhor pregou de novo o mesmo sermão? De novo o mesmo sermão? Aí Spurgeon perguntou: é verdade, irmão, eu preguei de novo o mesmo sermão. Pastor, tá bom, já estou cansado de ouvir sermão. Tudo bem, meu irmão? Eu vou parar de pregar esse mesmo sermão quando você começar a viver o que foi pregado no primeiro. Às vezes a gente se inquieta quando o Senhor vem de novo nos ensinando a mesma coisa. Mas Ele está simplesmente dizendo: meu filho, vamos amadurecer. Você precisa crescer, nem que seja na convicção. Por isso, irmãos, percebamos também como foi rápido aqui a maneira como o Senhor veio a Jacó e depois saiu. Por isso o Matthew Henry, ele comentando esse texto, ele disse: a mais doce comunicação que os santos têm com Deus nesse mundo são curtas e transitórias, e logo tem fim. Porém, no céu, veremos o Senhor, nosso Deus, perpetuamente. Deus fala com o seu povo. E, infelizmente, pelo momento da nossa era que nós estamos vivendo, essas conversas, essas falas, elas são pontuais. Por exemplo, se nós tomarmos a pregação, ela ocorre só 2 vezes na semana, em um dia. São curtas, como foi com Jacó. Mas nós ansiamos o dia em que nós vamos estar tete a tete, face a face, em comunhão com o Senhor por toda a eternidade.
Mas a segunda coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é que por vezes Deus fala conosco em ocasião de aflições. Se você percebeu, querido, Deus falou com Jacó em Betel sob a aflição da fuga de Esaú. E agora, ele fala com Jacó de novo sob a aflição do risco de vingança dos cananeus. E se você perceber, quase que todas as vezes que Deus falou com Jacó até aqui, foi num momento de angústia e de aflição, querido. O que nós aprendemos aqui então, irmãos? Que são nas ocasiões de aflições que o nosso coração está mais atento para ouvir. É por isso que é comum que o Senhor venha falar conosco, ou melhor, nós percebamos com mais clareza que Ele fala conosco nesses momentos, irmãos. As aflições, elas são sintonizadoras do nosso coração com a palavra do Senhor, com a frequência da palavra do Senhor. Os nossos ouvidos, irmãos, os ouvidos de nosso coração estão abarrotados de cera do mundanismo, até que venha a lavagem das aflições e desobstrua para ouvirmos Deus falar conosco pela sua palavra. Às vezes a gente está caminhando desatento e alguém está falando conosco, alguém nos chama e a gente simplesmente não presta atenção àquele chamado. Até que algo é feito de forma mais enfática. Ei, presta atenção, eu estou falando com você. As aflições são exatamente isso, irmãos. O Senhor dizendo, ei, eu estou falando com você. Ele fez com Jacó, ele continua fazendo com o seu povo hoje, irmãos. Somos propensos a desprezar a voz de alguém que nos fala quando nós estamos entretidos com algo que nos parece mais prazeroso. Até que alguém, e esse alguém, nos chame a atenção. Quando o Senhor nos envia alguma aflição, irmãos, nós devemos responder igual a Samuel, quando ele era criança. Quando o Senhor vinha até ele dizendo, Samuel, Samuel. E então Samuel respondeu, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo vai ouvir. Da mesma forma, irmãos, pela aflição, ele nos chama pelo nome. E a nossa resposta tem de ser, fala, Senhor, que o Senhor quer me ensinar, o que eu preciso aprender. O teu servo vai ouvir. Deus nos envia, irmãos, as aflições, para que paremos e ouçamos e atentemos para aquilo que Ele nos fala, irmãos. Portanto, queridos, quando estivermos sob aflições, devemos nos preparar. Deus estará prestes a falar conosco. Estará prestes a nos levar a Betel para nos anunciar a sua palavra. E ainda mais um detalhe aqui, irmãos, nesse segundo ponto de instrução. Na primeira vez em que Jacó, irmãos, recebeu uma revelação do Senhor em Betel, ele respondeu com um voto. Mas aqui, irmãos, ele responde com ações de graças. E sempre haverá, irmãos, alguma resposta à vinda do Senhor a nós pela sua palavra. E o que nos leva agora, então, aqui ao segundo ponto, ao terceiro ponto. Quando Deus falar conosco, irmãos, quando Deus falar conosco, nós devemos responder com adoração. Veja, por favor, o verso 14. Então, Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. O ato aqui, irmãos, de Jacó, após Deus falar com ele, foi um ato de estima. Foi um ato de honra àquilo que aconteceu naquele lugar. Um memorial. E o que eram os memoriais, irmãos? Os memoriais estavam associados, comumente a isso, você levantava um altar, levantava pedras, um entulho de pedras ou alguma coisa do tipo, para lembrar de um fato. Mas não apenas isso, irmãos. O que Jacó fez aqui foi muito além do meramente levantar um entulho de pedras. Ele derramou, o texto diz, ele derramou uma libação, ele ungiu com óleo.
Isso aqui, irmãos, é um ato de adoração, é um ato de culto próprio aos termos da antiga aliança e, mais especificamente ainda, até a pré-entrega da lei cerimonial, irmãos. O que é que nós aprendemos com isso, queridos? Sempre quando Deus falar conosco, irmãos, pela sua palavra, o nosso primeiro ato deve ser um ato de adoração. Deve ser um ato de render a Ele uma oferta de louvor da nossa parte para Ele. Esse é o padrão aqui do livro de Gênesis, irmãos. Todas as vezes, eu já provei isso para a igreja, todas as vezes, não foi uma, duas ou três vezes, não, foi inúmeras vezes, em que Deus veio a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Noé, todas as vezes que Ele se manifestou em sua palavra, salvadoramente a eles, todas, eles responderam com adoração, com expressões de louvor. Porque, irmãos, não tem como nós ouvirmos o Criador do Universo dirigindo ao pó amorosamente e simplesmente a gente está com os ombros e beleza, valeu. Não, irmãos. Nosso coração tem que voltar-se a Ele com louvor. Deus falou comigo. Então eu vou responder a Ele, falando em louvor a Ele. Por que nós devemos nos dedicar ao culto dominical, irmãos? Por quê? Porque antes de qualquer fala pontual que Deus possa vir a nós no decorrer da nossa caminhada cristã, antes, Ele veio a nós por meio de Cristo e falou conosco através de Cristo. Então, uma vida cristã que honra o culto ao Senhor é a única resposta para aqueles que ouviram Deus através de Cristo lá no início da sua caminhada. Mas também, irmãos, a cada dia do Senhor, a cada culto, você já se perguntou por que após a pregação da palavra nós devemos responder com oração e cântico? Você acha que é mera forma? Você acha que isso tira da cabeça do pastor Christopher? Não, meu querido. Nenhum ato do culto está onde está ou é o que é aleatoriamente, por mera tradição. São por princípios que a palavra do Senhor nos ensina. E um deles é, o Senhor falou conosco pela pregação. Nossa boca vai se abrir logo em seguida só com uma coisa: louvor, graças, ações de graças. Porque Ele falou comigo que era indigno de ouvi-lo. Por que nós devemos sempre louvar e agradecer pela palavra pregada, irmãos? Por causa disto. É a nossa resposta à fala de Deus conosco. É a nossa resposta. Se a gente fosse tomar um exemplo básico da nossa caminhada como ser humano, como gente, você faz algo em favor de alguém, ou você dá uma informação àquela pessoa, o que é que você espera receber em troca? Ao menos um obrigado. E aí, quando não vem o obrigado, eu já assim, vixe, que pessoa mal educada. Muito mais, irmãos, quando Deus vem falar conosco, livrando a nossa alma do pecado, livrando a nossa alma da angústia, reformando a nossa vida, nós deveríamos responder a Ele, obrigado, Senhor. Ele dá todo o louvor que Ele é digno. Nós devemos fazer isso, irmãos, porque é uma grande manifestação da bondade, da graça de Deus falar com o pó. E não nos cabe outra coisa senão agradecer, irmãos. Então, queridos, quando o Senhor vier até nós pela sua palavra, adore-o. Adore-o em sua alma enquanto você ouve. Glorifique ao Senhor, exulte nele. Quando, então, ele terminar de falar com a sua igreja pela sua pregação, abra os seus lábios com alegria e louvor. Levante o altar e derrame a libação, porque ele falou conosco. A quarta coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, nessa passagem, é que após Deus falar com Jacó, ele expressou o seu apreço pelo lugar onde Deus falara com ele. Da mesma forma, irmãos, nós devemos expressar o nosso apreço pela ocasião em que Deus fala conosco. Eu vou repetir. Tudo isso aqui que Jacó fez não foi apenas um ato de adoração, como eu falei, foi também um ato de honra, de apreço. Aquele lugar foi chamado de Betel, é a casa de Deus. Está aqui a pedra que eu levantei quando eu sonhei que ele, com os anjos subindo e descendo na escada. Está aqui o altar que eu derramei uma libação. Eu honro este lugar.
porque é aqui que Deus falou comigo. Nós devemos fazer a mesma coisa, irmãos. Jacó levantou uma coluna como memorial, e da primeira vez ele colocou apenas uma pedra, como eu falei, a pedra que ele estava usando como um travesseiro. Ele estava na agonia, naquela correria, foi o que deu para fazer. Agora, com mais calma, com mais estrutura, Jacó faz algo muito mais detalhado, ele dedica muito mais tempo, e ele mostra ainda mais apreço por aquele lugar onde Deus falou com ele. Ele fez daquele momento e daquele monumento um sinal da comunhão com Deus. Agora, irmãos, nós sabemos que sob a nova aliança, nós não estamos mais presos ou restritos a um lugar. Não é próprio essa tratativa com um lugar, irmãos. Mas é próprio falar, sim, das ocasiões nas quais Deus fala conosco. Ordinariamente, irmãos, hoje na nova aliança, Deus, em um lugar, fala conosco, fala com o seu povo, a saber, o culto, como eu mencionei no início. Aqui é a Betel, irmãos, do Senhor. É aqui onde nós podemos contemplar pela fé anjos subindo e descendo pela escada. É aqui que nós podemos contemplar pela fé Deus falando conosco do seu pacto, como ele fez com Jacó. Então, queridos, nós devemos honrar o culto público como uma ocasião singular. É comum você encontrar em algumas igrejas, por exemplo, irmãos em Cristo, presbíteros, oficiais, diáconos, de uma forma geral, abrindo a boca para falar que o momento mais importante de instrução para a igreja é a EBD. Mas é necessariamente a EBD que é ministrada pelo ministro, ou até mesmo pelos presbíteros, no caso de com muitas classes, etc. Não. É aquela EBD que tem um debate, que tem a conversa, cada um dá a sua opinião. Que absurdo, irmãos. Não é a escola dominical que foi criada há um pouco mais de 100 anos, que é o momento que Deus fala com a sua igreja. É pela pregação da palavra na ocasião do culto. Ou melhor, que Deus mais fala com a igreja. Porque sim, ele instrui na escola dominical também. Mas dessa forma singular é o culto, irmãos. E nós deveríamos honrar o culto ao Senhor, porque assim ele honra. Ele prometeu que viria se encontrar com a sua igreja no culto. E vai ser a sua igreja que vai desprezar essa ocasião. Nós não perdemos, irmãos, nós não perdemos nenhuma ocasião em que algo que nós honramos é prestigiado ali. Você não perde assim de qualquer jeito, por qualquer motivo, um casamento de um amigo seu. Você não perde por qualquer motivo a formatura de uma pessoa que você ama. Você não perde por qualquer motivo o encontro com a pessoa com quem você quer casar. Nós não deveríamos perder, irmãos. Não deveríamos desprezar. Deveríamos ter em alta honra essa ocasião que acontece aqui, irmãos. O culto, como Jacó fez. Essa é a Betel do Senhor. Mas por último, irmãos, e o quinto princípio que nós aprendemos aqui, há mais um ensino aqui nessa sessão, irmãos, que Jacó atuou aqui para a sua família, em toda essa narrativa que nós vimos até agora, irmãos, até o final aqui, até o verso 15, do verso 1 ao verso 15, ele atuou como profeta, sacerdote e rei. E embora, irmãos, esses ofícios tenham sido estabelecidos juntos em Abraão, em Noé, em Isaac, em Jacó, e depois eles tenham sido, no decorrer da revelação, destrinchados para o seu exercício em um contexto de nação, ainda assim, de uma forma menor ou relativa, cada marido em seu lar é um profeta, é um sacerdote e é um rei. A sua esfera está limitada à sua família. Muitos querem ser profetas quando não foram chamados para ser sacerdotes ou reis em ambientes que Deus não lhes colocou. Mas se esquecem que há um ambiente que Deus lhe colocou inequivocamente, a sua família. Muitos, sabendo que foram chamados para ser profeta, sacerdote e rei em sua família, isto é, profeta para ensinar a escritura sagrada à sua esposa, aos seus filhos, sacerdote para apresentá-los diante do Senhor em oração, para santificá-los pela palavra, rei para governá-los por leis da palavra, não as suas leis particulares. Mesmo sabendo assim, são negligentes no seu ofício. São negligentes no seu ofício.
Mas não aqui, irmãos. Jacó minimamente já havia amadurecido. E ele agiu como um profeta, um sacerdote e um rei. Eu cito então aqui, irmãos, um puritano chamado Oliver Eyud. Ele, comentando esse texto, destacando esse aspecto, ele diz assim: Jacó, ele foi como um profeta para instruir a sua família sobre a mente de Deus, para ensinar-lhes o seu dever, o seu próprio propósito de conduzi-los no caminho do Senhor, para lhes comunicar a sua própria argumentação e encorajamento e a sua oração, e para dar a eles a resposta de Deus na direção que eles deveriam seguir. Ele também atuou aqui, Eyud diz, como um sacerdote em sua família, ao fazer um altar para Deus, ao derramar sobre ela uma libação e derramar óleo sobre ela. E ele também atuou aqui como rei ou governador para a sua própria família, no comando que ele dá a eles para afastar-se dos deuses estranhos, para se purificarem e para trocar suas vestes de iniquidade por vestes de santidade. Homens, aqueles que já estão casados e aqueles que irão casar ainda, saibam, irmãos, Deus nos colocou como profeta, sacerdote e rei dos nossos lares. Nós devemos exercer esse ofício com temor e tremor, buscando graça e força no Senhor para isso. E então, igreja, quando nós entendemos todos esses princípios, em especial que Deus veio a nós em Cristo Jesus e falou conosco, que Deus vem a nós dominicalmente falar conosco, nós devemos responder em adoração e nós devemos responder em honra àquela ocasião que Ele fala conosco. E se até então você não tinha ouvido Deus falar com você, porque você não crê no Senhor, e hoje Ele falou com você, Ele lhe diz qual é a resposta que você tem de dar. Só uma: fé. Crendo e se entregando ao seu Cristo, por meio de quem Ele fala com os homens. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós somos propensos a esquecer tudo quanto o Senhor nos ensina. Mas o Senhor vem, Senhor, insistentemente a nós e nos revela a nós pelo Teu Espírito, Senhor. Nos ensina, nos ilumina o entendimento, nos convence, nos santifica, Senhor. Obrigado por falar com a Tua igreja, Senhor. E que o Senhor encontre em nós sempre a resposta que o Senhor quer. Adoração, mudança de vida, fé, arrependimento, Senhor. Que seja encontrado em nós aquilo, Senhor, que é a Tua vontade. Porque a Tua palavra veio a nós, Senhor. Para onde que nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então, Senhor, uma vez recebendo a Tua palavra, que ela frutifique em nós, Senhor. Nós oramos gratos a Ti por isso. Em nome de Jesus. Amém.